eu sou a Ana. E eu, o Vadão. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a estrutura do baú. E a nossa primeira pergunta é: qual é a madeira utilizada no baú? Nós trabalhamos com eucalipto, 100% eucalipto. Pelo fato de ser ecologicamente correto, né, madeira reflorestada, o eucalipto tem a fibra longa, diferente do pinus que tem a fibra mais curta. Então, qual é a diferença das fibras? O eucalipto ele é mais flexível. A fibra dele, por ser longa, ele acaba se movimentando mais do que o pinus. O pinus quebra com facilidade. Também a incidência de nó. O pinus tem muito mais nó, os nós às vezes soltam da madeira, ficando um buraco, coisa que não acontece no eucalipto. Nós compramos essa madeira verde, temos todo um processo de secagem em nosso pátio, que leva em torno de 40 dias para secar de maneira natural. Dessa forma a gente consegue atingir a maior resistência da madeira e o ponto de equilíbrio ali, que não vai ter mais problema, não vai mais soltar água, não vai trazer nenhum transtorno posterior. Também o eucalipto, ele não mofa, ele não cria aquele bolor que é muito comum do pinus. O eucalipto, depois de seco, de estabilizado as tensões, ele não vai criar fungo, mesmo que molhe ele não vai absorver a água, é diferente, e ele não cria o fungo. Então, aquela coisa de qualquer umidade, daí trazer aquele odor, aquele mau cheiro, com eucalipto não tem. E agora conta pra gente qual é a vantagem do baú ter a tampa de estrado. Tá, vamos lá. É uma continuação do eucalipto, né? Eu peso 85 quilos, aqui está uma tampa de estrado, onde a gente coloca uma madeira em pé, deitada, né? Vamos falar, ela é alta aqui, mas estreita aqui. E a outra deitada. Para quê? Para ter a maior resistência, porque não vai quebrar, ela sendo mais alta, e para ter o apoio do colchão. Então elas são mais próximas umas da outra e cada uma tem a sua finalidade. Se eu subir aqui em cima, ó, eu vou estar bem no centro de um baú de casal e posso movimentar aqui. Por ele ser flexível, ela não vai quebrar. Então, se a pessoa pular aqui em cima, não vai ter problema. Aonde deita a pessoa, que vai ser mais no canto, é mais reforçado ainda, porque está mais próximo do apoio. Então, eu posso andar aqui tranquilamente, que não vai ter nenhum problema de quebra, né? Então, o estrado, a gente coloca mais madeira do que se fosse da maneira mais comum aí, que é com chapa, né? Quando se coloca a chapa, é colocado menos estrado, menos madeira, numa posição só para grampear a chapa. A gente tem aqui 15, 16 peças, fora as pontas, né? E com chapa você tem 5, então você diminui a resistência da tampa, né? E também, o que eu acabei de comentar, o eucalipto não tem problema nenhum de mofo, de mau cheiro. A chapa, por sua vez, se você deixar um baú fechado muito tempo, ele vai criar aquele mau cheiro. A pessoa vai colocar no inverno, põe o cobertor, vai abrir no outro inverno. Muita gente é assim. E daí a hora que abre tem aquele mau cheiro. Com isso não, porque ele vai respirar e não vai ter problema. Outra coisa é o barulho. Por ser distante uma madeira da outra, a chapa acaba trabalhando. Ela aumenta, ela diminui. E com isso ela acaba soltando os grampos que são pequenos, né? Ou fazendo aquele efeito mola, né? Que faz você deita e faz toque, 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 toque. E também o barulho, você vai se movimentar na cama, ela vai começar a fazer barulho. Coisa que o estrado de madeira não permite, digamos assim. Então, você aumenta a resistência e você diminui os incômodos. Por isso nós optamos pela estrutura. E Vadão, a tampa do nosso baú, ela é avançada, né? Então conta pra gente o porquê ela é assim. E também já vamos explicar pro pessoal o porquê você tem que sempre levantar o seu baú pelo meio. Tá. A gente se preocupa muito com o bem-estar e com o conforto da pessoa. Além de ter estrutura, de ter uma vida útil longa, também tem que ser confortável, tem que ser agradável, um produto agradável. Então, por que ela é um pouco avançada, né? Para que a pessoa possa pegar na tampa, depois vai vir a parte do acabamento, vai ter espuma, então vai ter um toque, né? Então no meu pote físico, eu não preciso me preocupar o quanto eu vou abrir ou fechar o braço, eu vou vir e vou pegar aqui. A Ana, que tem um pote físico diferente, talvez pegue um pouco para fora, uma pessoa mais baixa talvez pegue um pouco mais para dentro. Então dessa forma vai ser confortável para qualquer biotipo,
abrir o baú, sem problema nenhum. Outra coisa são os puxadores, né, de plástico que o pessoal coloca, que dificilmente vão ficar exatamente no mesmo alinhamento, às vezes um pouco inclinado, com o tempo ele pode se soltar, né? E fica desconfortável para abrir e fechar com os puxadores. Também a tonalidade do tecido, depende do lote de produção, eles têm variações de cores, de tons. E os puxadores vão ser sempre daquela cor, não bate a cor. Então fica um produto, ele chama mais atenção que o próprio produto, que o próprio colchão. Então a gente tirou esses puxadores e avançou um pouquinho a tampa para ser mais confortável e mais clean, mais leve, mais bonito. A mesma coisa são a parte de baixo, que também tem aqueles batentes, a cantoneirinha, né? Que colocam, alguns têm até marca, aquilo chama muita atenção e muitas vezes ele fica elevado ou solta o grampo, enfim. São coisas que não somam num produto, tá? Eles não vão deixar mais bonito e pode vir a dar assistência, a rasgar um tecido. E a tampa, de qualquer forma, ela vai ficar do mesmo tamanho, porque a gente tem a alça de apoio, onde vai encostar o colchão vai ficar paralelo da mesma forma, e se não tem esse avanço na tampa, tem o puxador, que o puxador também cresce o baú. Então, questão de tamanho no quarto não muda em nada. E fica muito mais fácil de abrir, né? Qualquer lugar que você pegar, você vai abrir. Pegar no centro é por causa dos pistões. Se eu pegar no canto aqui, ele força muito a articulação, né? E força o baú. A pessoa começar a querer fechar aqui, ela vai ter problema com certeza. Vai acabar desalinhando o baú e vai acabar danificando um dos pistões. No centro fica muito mais leve, muito mais prático. Com o colchão vai dar o peso ideal para ele abrir e fechar. Ela não foi feita para abrir sem o colchão. Ela foi calculado o peso de acordo com a medida do baú para que se fique leve para fechar e para abrir com o colchão sempre. Mas pegou no centro, vai fechar com facilidade e vai parar fechado. E por que o fundo do nosso baú utiliza chapa de papelão e qual é a vantagem disso? Então, voltando para a parte da estrutura de resistência, nós, tanto na tampa como no fundo, nós nos preocupamos em aumentar a resistência, colocar mais madeira, porque o que dá resistência no produto é a quantidade de madeira e a maneira que ela é construída e distribuída. Também não adianta colocar material se não tiver técnica. Então o nosso fundo nós acabamos colocando, normalmente, vai 5, 4, às vezes até menos madeira ao longo do fundo. E a pessoa coloca a chapa, que traz o mesmo problema da tampa. Ela vai ondular, ela vai embolorar se ela pegar alguma umidade, né? E não é resistência, não é a chapa que vai trazer a resistência. Então, aqui está um fundo e o papelão, ele é único e exclusivamente para dar acabamento, é para receber o tecido. Vou pegar um fundo, esse é um fundo da cama baú casal, 138 por 188. Olha a quantidade de madeira que tem, né? Toda travada nas bordas, mais uma central, onde ela vai ter um pezinho, tá? Então isso acaba ajudando também. E daí ela é emparafusada todo o entorno dentro do baú, né? E é isso que vai trazer a resistência. O papelão em si, ele é apenas para dar um acabamento para a superfície. É só acabamento. As distâncias entre uma madeira e outra são bem pequenas, né? Vai ficar aí 8 centímetros uma da outra. Então, é impossível, não tem, a menos que você coloque um material pontiagudo, né, um eixo, alguma coisa assim, você não vai ter problema nenhum. Colocar qualquer tipo de produto, ele vai pesar em cima da madeira. Daí aqui vai vir o TNT, onde vai dar o acabamento. Eu posso andar dentro do baú, que não vai quebrar, não vai ter problema nenhum, sabe? Mas sem medo de andar aqui dentro. Pode andar tranquilamente, não vai ter problema. Olha, eu estou andando aqui dentro, é desconfortável, né? Não tem como andar, mas não vai quebrar, não vai ter problema algum. Então o papelão é apenas para trazer revestimento. A questão do suporte de peso, né? Cada colchão tem ali uma característica para um biotipo de pessoas diferente e ali é calculado o suporte de peso. Então tem colchão para pessoas de 70 kg, para 150 kg,
e nós temos que fazer a cama para o máximo, sabe? Nós temos que fazer porque não sabemos que colchão vai colocar em cima. Então, se falar para mim, pode deitar uma pessoa de 300 kg cada lado? Pode, porque você vai ter o colchão em cima que vai distribuir o peso. Como eu mostrei, eu andei em cima com 85 kg num ponto só, sem problema nenhum. E ele é estruturado para isso. Nunca tivemos um problema com quebra de produto, de baú, até mesmo por causa da parte técnica. Aí entra a técnica, né? Vamos mostrar. Isso aqui é uma lateral do baú. Então o que vai fazer diferença é a quantidade de pezinho que você vai colocar, a posição do pezinho. Né? Você vai pegar o pezinho, ele vai estar bem alinhado com essa madeira aqui. Então a transferência do peso e a distribuição dele é o que vai fazer aumentar a resistência. Também a posição dos toquinhos, cada um numa posição para tirar a movimentação. Aí vem a cabeceira, que ela é tudo com dupla madeira, né, que é onde a pessoa vai sentar na frente do baú ali e vai ter maior, né, peso, mais a tampa, a altura da tampa, enfim, nós pensamos em cada detalhe, em cada parte do baú, na composição dele todo, para poder chegar na maior resistência possível. Então, pode deitar uma pessoa de 250 a 300 kg? Pode, tranquilamente, sem problema nenhum, que não vai quebrar o seu baú. Vadão, nós utilizamos os pezinhos de plástico nos nossos produtos, né? Então conta pra gente qual é a vantagem do pezinho de plástico, por que não de madeira, e também a quantidade de pezinho e tudo sobre ele. Tá, a gente optou por trabalhar com o pezinho de plástico por ele ser um produto muito mais resistente, né? Ele tem muito mais técnica, e a partir do momento que é feita a composição do plástico, ele vai ser sempre aquilo. A pintura dele nunca vai soltar, nunca vai ter nenhum problema de mudar de cor, isso não existe. E também não vai quebrar. A madeira vai depender muito do tipo da madeira, nós não sabemos disso, cada fabricante coloca de um jeito. Se ela não estiver seca, na hora que pintar ela vai soltar, daí vai sujar o tapete da pessoa, do cliente, ele vai mudar de cor. E também ela pode rachar, sabe? Como é colocado um parafuso no centro dele, ele pode com o tempo vir a se quebrar, coisa que não vai acontecer com o plástico. Também um pezinho com a madeira um pouco úmida, ele vai enferrujar o parafuso, né? Daí a pessoa vai travar ali, não consegue trocar o pezinho. Enfim, o pezinho de plástico, ele é para toda a vida. Ele não vai mudar, ele não vai quebrar, ele é mais resistente e ele é mais uniforme. Sendo um de um tamanho, todos exatamente da mesma medida, da mesma espessura, ele é perfeito, digamos assim. Nós colocamos no baú de casal, são 7 pezinhos, vai um pezinho do meio. Então, o baú 1,20, 1,28, 1,38, todos eles têm um pezinho no meio. Os baús, que é 1,58, 1,93, que são 2 baús de 7,9 ou 2 baús de 9,6, aí são 3 pezinhos cada baú, né? 6 pezinhos cada baú, 3 pezinhos cada lado. Aí vai para 12 pezinhos. Então, isso ajuda, né? O baú cresce, a cama cresce, a gente aumenta o volume de pezinho e isso vai trazer assim uma distribuição melhor do atrito, do peso para o pezinho. Então a gente usa o pezinho de plástico, como também avançamos essa tampa, tudo para não ter problema com avaria, problema com acessórios que, vamos falar, não somam em nada. Então é isso, esses são os principais pontos dos nossos produtos, né, Vadão? Então se você tiver qualquer dúvida, é só nos procurar. Sim, isso, vamos falar, é a parte da estrutura, da resistência, do material que a gente usa. Depois vem a parte da tapeçaria, do corte e costura, da maneira que é tapeçado, a espuma para ter um toque, enfim, depois tem uma continuação aí do nosso produto. Olha só! Se você procura otimizar o espaço do seu quarto com um produto de qualidade e acabamento superior, conheça o Baú Casal B&G, um baú com capacidade interna de até 539 litros. Feito com madeira de eucalipto de reflorestamento, tratada e estrutura reforçada. Revestimento blindado, coberto com corino de alta qualidade que facilita a limpeza e aumenta ainda mais a durabilidade.
Costuras de alto padrão que definem as linhas e trazem um acabamento perfeito em todos os detalhes. Tampa montada com articulação de aço com amortecedores Nakata, que é líder mundial no segmento. Tudo feito aqui na nossa fábrica para te entregar o melhor custo-benefício do mercado. Pensou em camas e baús de qualidade? Pensou BIG.